Você já se olhou no espelho e teve a sensação de não ser forte o bastante, de não estar à altura dos desafios que a vida lança contra você. Como se houvesse um peso invisível que reduzisse suas forças antes mesmo de você agir. Essa crença de fraqueza é mais comum do que parece. E é justamente isso que prende muita gente num ciclo de frustração. Mas pare por um instante, porque o que você acredita não é necessariamente a verdade. Se até agora você se convenceu de que é fraco, saiba que existem passos claros, práticos e cientificamente fundamentados que podem desmontar essa ideia limitante. E o que você vai descobrir aqui não é apenas motivação passageira, mas estratégias que mudam como seu cérebro interpreta a sua própria capacidade. Não é papo vazio. São 7 passos que, se aplicados, podem virar a chave da sua autopercepção. Então preste atenção, porque cada minuto neste vídeo tem algo que pode transformar seu modo de encarar a si mesmo. E, se você perdeu um detalhe, talvez continue repetindo o mesmo roteiro de impotência que vem minando sua energia até agora. O primeiro passo é compreender que a crença de ser fraco não nasceu com você. Ela foi construída. Desde cedo, comentários, comparações e derrotas pequenas criam raízes invisíveis na mente. Pesquisas mostram que nosso cérebro registra experiências de fracasso de forma muito mais intensa do que experiências de sucesso, exatamente para nos proteger de repetições dolorosas. Só que esse mecanismo protetor se torna um inimigo quando começa a generalizar. Você falha em uma situação específica e de repente o cérebro decide que você é incompetente em tudo. É um erro de processamento mental, não uma verdade sobre você. Para quebrar esse padrão, é necessário começar observando a origem dessa crença. Lembre-se de situações em que você se julgou fraco e pergunte: era realmente fraqueza? Ou apenas falta de experiência? Era incapacidade ou apenas um momento em que você não tinha recursos disponíveis? Esse exercício de reinterpretação é fundamental, porque ele devolve à memória uma versão mais justa da realidade, mostrando que você não nasceu frágil, apenas passou por episódios que foram interpretados dessa forma. O segundo passo é aprender a confrontar o diálogo interno que te diminui. Muitas pessoas sequer percebem, mas passam o dia repetindo frases mentais que enfraquecem sua energia. Eu não consigo, não sou bom o suficiente, vou falhar de novo. O cérebro, quando exposto repetidamente a essas frases, cria trilhas neurais que reforçam a crença. É como pisar no mesmo caminho de terra todos os dias. Ele fica cada vez mais marcado. Para romper isso, não basta repetir afirmações vazias. O que funciona é a técnica da substituição consciente. Quando surgir a frase "eu não consigo", você deve imediatamente substituí-la por uma afirmação ligada a uma prova concreta. Eu já consegui algo parecido antes, então tenho base para tentar agora. Esse método cria ligações mais sólidas, porque não se trata de negar a dificuldade, mas de reconhecer evidências reais de capacidade. Quanto mais você pratica essa substituição, mais o cérebro passa a registrar novos caminhos mentais, e a voz interna que te diminuía começa a perder força. O terceiro passo é fortalecer o corpo para fortalecer a mente. Parece óbvio, mas poucas pessoas levam a sério o impacto físico na crença de força pessoal. Estudos de psicologia mostram que até mesmo pequenas rotinas de atividade física aumentam a sensação de autodomínio, porque o corpo responde rapidamente a estímulos de movimento e conquista. Não é sobre estética, mas sobre a experiência de perceber seu corpo respondendo ao seu comando. Quando você completa um treino, mesmo que simples, o cérebro libera dopamina, o que cria uma associação entre esforço e recompensa. Essa sensação vai se infiltrando em outras áreas da vida, alterando sua percepção de capacidade. Por isso, começar com metas pequenas, como uma caminhada diária, uma série curta de exercícios, ou até mesmo alongamentos, é um gatilho poderoso para reconstruir a crença de força. A cada conquista física, por menor que seja, você envia ao cérebro a mensagem: eu tenho o poder de agir e de melhorar. E isso enfraquece a crença antiga de que você é fraco. O quarto passo é redefinir o conceito de força. A sociedade muitas vezes associa força à ausência de vulnerabilidade, como se ser forte significasse nunca sentir medo, nunca cair e nunca pedir ajuda. Isso é falso e cientificamente insustentável. Pesquisas em resiliência emocional mostram que pessoas fortes não são aquelas que evitam cair, mas aquelas que conseguem se levantar repetidamente, aprendendo com cada queda. Força não é ausência de dor, mas capacidade de enfrentá-la sem se perder de si mesmo. Quando você entende isso, a pressão para ser um super-herói desaparece e abre espaço para uma força mais realista e sustentável. Um exemplo prático: quando você admite para si mesmo que sente medo, mas decide agir apesar dele,
você está demonstrando força em seu estado mais puro. Reconfigurar mentalmente, o que significa ser forte, é essencial para que sua mente aceite que você já possui força, apenas não no formato distorcido que foi imposto. O quinto passo é praticar a exposição gradual aos desafios. Um dos erros mais comuns de quem acredita ser fraco é evitar qualquer situação que possa confirmar essa crença. Só que essa fuga apenas reforça a sensação de impotência. A ciência chama isso de reforço negativo. Ao evitar a situação, você sente alívio momentâneo, mas a crença de fraqueza se fortalece. A saída é expor-se de forma gradual, planejada e estratégica. Imagine alguém que teme falar em público. Em vez de evitar totalmente, pode começar conversando em grupos menores, depois praticando em frente a amigos, até chegar a um ambiente maior. Esse processo ativa a chamada habituação. Quanto mais você se expõe, mais o cérebro percebe que não há ameaça real. Cada pequena vitória vai acumulando evidências contra a crença de fraqueza, até que a mente não consegue mais sustentar a ideia de incapacidade. Esse passo é desafiador, mas talvez seja o mais transformador, porque é nele que você cria provas práticas de sua força. O sexto passo é nutrir-se de ambientes fortalecedores. A ciência do comportamento mostra que o meio em que vivemos influencia drasticamente nossas crenças sobre nós mesmos. Se você convive constantemente com pessoas que reforçam sua suposta fraqueza, a chance de acreditar nisso cresce. Por outro lado, estar em ambientes que reconhecem suas conquistas e te incentivam a crescer, fortalece a percepção de capacidade. Isso não significa fugir de quem pensa diferente, mas sim equilibrar o espaço mental. Procure grupos, comunidades ou amizades que estimulem sua evolução, que celebrem suas vitórias e que enxerguem em você aquilo que você muitas vezes não consegue enxergar. Isso cria um círculo de reforço positivo, em que a cada interação você recebe estímulos que constroem uma visão mais sólida de si mesmo. E é fundamental lembrar que essa escolha de ambiente não é passiva. Você tem o poder de decidir com quem compartilha seus caminhos, e ao escolher de forma consciente, começa a estruturar um terreno fértil para sua força florescer. O sétimo passo é consolidar uma narrativa pessoal de superação. A mente humana é moldada por histórias, e todos nós contamos uma narrativa interna sobre quem somos. O problema é que quando a crença de fraqueza se instala, essa narrativa fica viciada em derrotas. Para mudar isso, você precisa reescrever sua história, destacando momentos em que você superou obstáculos, mesmo pequenos. Imagine a diferença entre dizer "sou alguém que sempre falha" e dizer "sou alguém que já enfrentou dificuldades e continuou em frente". A segunda narrativa é verdadeira e poderosa, mas só existe se você decidir se apropriar dela. Uma técnica prática é escrever num caderno as vitórias que já conquistou, por menores que pareçam. Isso cria um registro palpável de sua força. Toda vez que a crença de fraqueza surgir, você tem provas concretas para contrapor. Com o tempo, essa narrativa se torna tão sólida que sua identidade passa a ser construída em torno da superação e não da fragilidade. Agora que você conhece esses 7 passos, entenda que cada um deles não funciona isoladamente, mas em conjunto. É como uma engrenagem. Quanto mais você pratica um, mais os outros ganham força. Reinterpretar o passado, confrontar o diálogo interno, fortalecer o corpo, redefinir a força, enfrentar desafios graduais, escolher ambientes positivos e construir uma narrativa de superação cria um ciclo poderoso de transformação. Você não precisa mais carregar a crença de ser fraco. A ciência mostra que crenças podem ser modificadas quando confrontadas por experiências e evidências consistentes. E esses passos são exatamente isso: experiências que oferecem novas provas à sua mente. Portanto, não deixe que o peso de uma ideia sem fundamento continue moldando sua vida. Você tem mais força do que imagina, e a única barreira é continuar acreditando no oposto. E se você quiser aprofundar esse processo, no próximo vídeo vamos explorar como transformar pequenos hábitos diários em motores de autoconfiança duradoura, algo que vai consolidar ainda mais tudo o que falamos hoje. Então, não apenas assista, mas siga essa jornada de reconstrução, porque sua vida não precisa mais ser dominada pela crença da fraqueza,